os recursos naturais e planejamento no Brasil. Nós ainda vamos ver algumas questões aí sobre os tipos de recursos naturais também hoje, né? Também relacioná-los com os setores econômicos também, recursos naturais e setores econômicos. Então, se tratando do Brasil, né, nós vamos ter uma diversidade muito grande, né, de recursos. Se a gente voltar nas aulas anteriores, a gente vê sobre que a gente já estudou sobre recursos hídricos, recursos minerais, recursos energéticos. Nós vamos perceber que o Brasil é muito rico, né, em todos esses elementos que eu falei, né, seja minerais, energéticos ou também hídricos. Hídricos mais ainda, né? O Brasil detém aí um percentual grande da disponibilidade de água doce no mundo. E também, além da água doce, né, nós temos o solo muito rico em nutrientes. Então isso faz também que o Brasil seja um país do agro, né, do agronegócio, também da pecuária, da agropecuária em geral. Um grande exportador de carne para a Europa, União Europeia, China. E também diversos gêneros agrícolas, como se a gente for analisar aí, né, a produção no Nordeste, por conta também da agricultura irrigada de frutas. Aqui na nossa região Sudeste, no sul de Minas, São Paulo, nós temos também o café. Temos aí também um grande produtor de soja e milho, no Brasil também. Tá? E alguns cereais também, principalmente aí arroz e trigo na região sul, um grande exportador de frango, também carne de porco. Então nós temos aí uma importância muito grande aí no solo, né, no recurso do solo. Bom, então, quais são esses tipos de recursos, né, que temos no Brasil, então? Então, nessa biodiversidade que o Brasil tem, nós vamos ter, e nessa variedade grande aí de elementos, nós vamos ter diferentes recursos, que se dão através de diferentes formas. Então, elas podem ser biológicos, eles podem ser hídricos, eles podem ser minerais ou energéticos. Aí tem uma imagenzinha aí, né, simbolizando cada uma, né? Vamos ver então. Os recursos naturais biológicos são aqueles obtidos por meio de componentes bióticos dos ecossistemas, ou seja, dos vegetais e dos seres vivos. Então pode ser as florestas, né? Então isso é um exemplo, né? São utilizados na alimentação, na medicina, na construção, vestuário e também outras atividades. Então é tudo que envolve aí componentes bióticos, né? A vida, né? Então, né, pegar um exemplo aí, a própria árvore, né, que fornece madeira, né, matéria-prima em madeira. Então, os recursos hídricos, que são, né, se configuram no conjunto de corpos e quedas d'água disponíveis na superfície terrestre ou até mesmo no subsolo. Pode estar também nos aquíferos, além da superfície da terra. Nos rios, nos lagos, ele também pode estar no subterrâneo, nos aquíferos, nos lençóis. São utilizados em atividades essenciais humanas, sobretudo no consumo humano, na irrigação, como a gente já viu também, que é a maior demanda de água na irrigação no Brasil e no mundo, e também em processos industriais. Então, vale lembrar que o Brasil detém em seu território 2 aquíferos com bastante potencial de fornecimento de água, de recursos hídricos, que é o Alter do Chão e o Aquífero Guarani. Além também de ter uma série de bacias hidrográficas muito importantes, como a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio Paraná, a Bacia do São Francisco, a Bacia Tocantins-Araguaia, então, a Bacia do Rio Paraguai. Então nós temos aí bastante recurso hídrico no nosso país. Bacia do Rio Grande também, né, que faz parte também do Paraná, mas temos bastante abundância aí de água.
E os recursos minerais, que são todos os minérios, rochas e pedras preciosas, sendo caracterizados como materiais inorgânicos presentes na crosta terrestre e associados a grande valor econômico. A exploração desses minérios, como ferro e cobre, serve para a fabricação de uma extensa gama de bens, incluindo eletrodomésticos, joias, carros e até mesmo aviões, como alguns minérios que são capazes de tornar um material ao mesmo tempo que resistente, também leve, que é utilizado daí na aeronáutica, na indústria aeroespacial. Como nióbio, né, por exemplo. Nióbio é um exemplo aí. E os recursos energéticos, que são quaisquer recursos naturais capazes de fornecer energia, estejam relacionados a combustíveis fósseis, como é o caso aí do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, elementos radioativos como urânio, plutônio, que podem gerar uma grande capacidade de energia, né, nuclear, ou até mesmo abundantes como a luz do sol, água e ventos, que são responsáveis pela geração de energia solar, seja fotovoltaica ou térmica, também a água, energia hidráulica, né, hidrelétrica, e os ventos, energia eólica. Então, com a inevitável escassez desse recurso que se aproxima cada dia mais com essa retirada de grandes volumes, por exemplo, de barris de petróleo, de aro, então são extraídos uma quantidade muito grande desses recursos naturais, energéticos. Os países cada vez mais, sobretudo não os fósseis, que hoje é a maior demanda energética mundial. Então os países estão levando cada vez mais a sério e investindo em fontes renováveis e limpas, como energia eólica, solar, que são os exemplos, ou maré motriz, energia geotérmica, que são os exemplos que a gente tem de fontes alternativas e renováveis, limpas, tá? Que acabam não poluindo tanto e comprometendo a atmosfera, o meio ambiente em geral. Por exemplo, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, tá? Que podem agravar o aquecimento global. Vamos lá. E no Brasil, pessoal, como a gente falou, né, é uma vasta extensão territorial e temos grande diversidade de biomas, como o amazônico, o cerrado, caatinga, como a gente já viu anteriormente, os pampas, a Mata Atlântica. E então nós vamos ter abundância desses 4 tipos que a gente citou, que são os biológicos, como a gente falou, as florestas, as bacias hidrográficas e os aquíferos hídricos. Se tratando de minerais, os 8 minerais mais importantes no Brasil, que são mais extraídos, são ferro, ouro, cobre, manganês, estanho, nióbio, níquel e o alumínio, que são os minerais de maior importância no Brasil. Então, o Brasil, há um tempo atrás, ele ficou recentemente aí no ranking aí de segundo maior exportador de minério de ferro. Então o Brasil tem reservas muito importantes no fornecimento global desses minérios, tá? No mundo inteiro. Nióbio também é um minério que o Brasil também tem fornecendo bastante aí no mundo, além do alumínio também, tá? E também as usinas hidrelétricas e as bacias petrolíferas, que são recursos energéticos. E esses dois aí são os principais também recursos no Brasil aí, a matriz energética. Na matriz energética brasileira, que são as usinas hidrelétricas, que são a nossa principal fonte de energia, e também o petróleo também, que é muito importante. Aí quando eu falo na usina, eu falo em termos de eletricidade. As fontes hidráulicas são a responsável pela maior fatia percentual
na produção de energia elétrica, né? A hidráulica, a água. Então são os rios, né? Agora, o petróleo ele tem a sua importância aí no setor de transportes, na logística, né? Então aí temos que considerar isso também. E os recursos naturais e setores econômicos, que a gente também tem que entender um pouquinho, que esses recursos naturais são vistos como bens que podem ser trocados como mercadorias, além de serem empregados como matérias-primas ou fontes de energia em diferentes atividades econômicas, como aquelas do setor primário, que reúne as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Então a gente até pode exemplificar esses três setores da seguinte forma. Vamos entender, por exemplo, aí um produto. Vamos pegar um produto aleatório, o café, por exemplo. Ele é um produto que é consumido, né, diariamente aí por milhões de pessoas, brasileiros, no mundo afora inteiro, né? Então, quando a gente fala no café, a atividade primária, né, o setor primário, ele engloba a plantação, a colheita do café, o que tange aí a agricultura. E então, isso é o setor primário, que obtém esses recursos naturais, né? Seja da agricultura, seja da pecuária ou do extrativismo, no caso aí do café da agricultura. Aí depois nós temos o setor secundário, que abrange a produção de bens pela transformação dessas matérias-primas, como na indústria ou na construção civil. Então você pode pensar, mas e o café? O café não é um produto industrial? Sim, existe também a indústria do café, né, que faz o processo aí da torra do café, que vai moer o café, depois vai embalar esse café para que ele depois seja comercializado. Então esse é o setor secundário. E aí nós temos também o setor terciário, que é abrangido pelas atividades comerciais e de prestação de serviços, que vai ser responsável, no caso do produto café, o transporte desses grãos, certo? Seja lá desde o campo até a indústria, depois também até o comércio, onde ele vai ser revendido. Então, e esse é o setor terciário, é o que envolve transportes, prestação de serviços, comércio. Então, tudo que engloba aí essa atividade comercial e de prestação de serviços se diz respeito ao setor terciário. Então, aí isso se relaciona com os recursos naturais, porque é onde existe toda a cadeia produtiva, né? Onde esses recursos naturais são empregados. Certo? Seja na sua extração, na sua obtenção, né? Na sua transformação ou na sua comercialização. Uma vez um produto acabado, né? Que aqueles recursos foram transformados em um produto acabado, pronto para utilização e consumo.